Fala galera, vamos lá, professor Samuca por aqui. A gente vai resolver mais uma FUVEST 2016, questão 27. Prova V. O arranjo experimental representado na figura é formado por uma fonte de tensão F, um amperímetro A, um voltímetro V, três resistores R1, R2, R3, de resistências iguais. Isso aqui é importante, hein? Que as resistências são iguais. E fios de ligação. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 A e o voltímetro uma tensão de 6 volts, a potência dissipada em R2, então ele quer saber o que acontece aqui em R2, é igual a quanto, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa... Ah, sim, tem um note a dot aqui, né? A resistência interna, o voltímetro é muito maior do que os resistores, voltímetro ideal, e a resistência dos fios de ligação deve ser ignorada, inclusive do amperímetro. Então aqui a gente está falando do amperímetro ideal também, tá? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, pessoal, é que esta figura que é apresentada no exercício, ela não é muito amigável para você lembrar daquilo que muito provavelmente você trabalhou, discutiu aí nas suas aulas de física, tá? Por quê? Geralmente a gente não usa esses fios aqui todos cheios de curva, né, para trabalhar a eletrodinâmica. Para ficar mais rápido, mais fácil, mais didático, o que a gente prefere usar é uma representação um pouco mais quadradinha, um pouco mais pictórica, né? Então, fica uma coisa parecida com isso aqui. Eu tentei reconstruir mais ou menos o esquema do que está aqui na figura, só que um pouco mais quadrado. E aí aqui você já consegue perceber algumas coisas do tipo onde fica o nó, onde você vai ter uma separação de corrente, né? Parte para cá e a outra parte para cá, tá? E é isso que é mais importante. Aqui o outro nó, né? Que é onde vai juntar de novo, vão juntar de novo as correntes, tá? E isso aqui é o que é o mais importante, porque como as resistências são iguais, você vai precisar usar uma questão de proporcionalidade na divisão da corrente. Então, veja só. Ele está dizendo que o amperímetro mede 2 A. E onde está o amperímetro? Ele está aqui bem na saída do polo positivo, né, da bateria, tá? Então aqui, ó, tá passando uma corrente, a gente sabe, I igual a 2 A, tá? E aí, quando chegar no nó, vai acontecer uma divisão da corrente. Eu vou chamar isso aqui de I1 e isso aqui de I2. Uma propriedade muito importante na eletrodinâmica, né, dos circuitos aí, associação de resistores, é que a soma das correntes parciais, né, I1 mais I2 vai ser igual à corrente total. Então, se eu somar essas parciais aqui, eu vou ter o valor da corrente total. Em outras palavras, assim, a corrente que está chegando no nó se divide em outras. Não sumiu corrente, nem criou corrente do nada, tá? Aquela mesma quantidade dividiu em duas. E aí depois vai juntar de novo, tá? Então, somando as duas partes, eu tenho todo. Muito bem. Agora, essa divisão depende da resistência em cada uma dos ramos desse circuito, tá? Então, esse ramo aqui tem uma resistência que é R, e esse outro aqui tem uma outra resistência que é o dobro, é 2R. Então, assim, o que a gente sabe? Esses dois caras aqui somados vão ser 2 ampere, tá? Só que eu sei que o I2 é uma corrente maior do que I1. Maior quanto? Maior o dobro. Porque a resistência do I2 é metade, certo? Então eu vou colocar aqui no cantinho, ó. I2 é igual a 2 vezes I1. O que me importa aqui é o I1, que me importa mais. Por quê? Porque daí eu vou descobrir o que está acontecendo aqui no voltímetro e no R2, que é exatamente o que o exercício está me perguntando, tá? Então isso aqui, ó, me importa bastante saber o I1. Então se me importa saber o I1, eu vou substituir o I2 por essa expressão aqui, né? Por essa relação aí. Então, ó, vou ter I1 mais 2 I1. Tá? I1 mais 2 I1. I1 mais 2 I1 é igual a 3 I1. 3 I1 é igual a 2.
Então, o I1 é igual a 2/3 de A, tá? 2/3 ampere. Beleza, essa aqui é a corrente I1. Eu sei que é isso que está passando no resistor R1, portanto, é o mesmo que está passando no resistor R2, porque esses dois estão ligados em série. Ah, mas e o voltímetro? O voltímetro é ideal, pessoal. O voltímetro ideal tem resistência infinita. Se ele tem resistência infinita, nenhuma corrente passa por ele. Então, ele vai medir a tensão do R1 sem interferir nele. Bom, R1 e R2 são iguais, não são? Se eles são iguais e eu conseguir calcular a quantidade de potência que o R1 está dissipando, vai ser exatamente igual à mesma quantidade de potência que o R2 está dissipando, né? Porque eles são resistores iguais. Então, eu vou usar aqui agora, ó, vou colocar aqui nesse cantinho, o PUI. Potência é igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Então, a potência, eu vou colocar o U que o voltímetro mede, que é os 6 volts. E o I, que é correspondente ao I1, que é o que está passando ali, ó, 2/3. Eita, ficou estranho esse 2, né? 2/3. Simplifica este com esse, vai ficar 2 aqui. Então, a minha potência vai ser 4 watts. Tá bom? Então, o resistor R1 está dissipando 4. Como ele é igual a R2, está passando a mesma corrente, o R2 também dissipa 4 e a alternativa correta é a alternativa A. Beleza, pessoal? Gostou dessa resolução? Espero que sim. E eu vou te pedir um favorzão. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, fazer todo esse processo, continuar assistindo, porque a gente está preparando várias resoluções importantes, interessantes para vocês, de vários vestibulares, e eu estou organizando tudo isso numa planilha que vai te fornecer uma organização bastante interessante no momento de estudar, escolher os assuntos que você precisa, saber estatística de questões de assuntos que caíram pelo menos nos últimos 10 anos da FUVEST. Depois eu vou repetir esses 10 anos para a Unicamp, repetir esses 10 anos para o Enem, fazer tudo isso para que você possa ter uma visão panorâmica cada vez mais apurada dessas provas, desses vestibulares. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima.